Pessoal, tudo bom? Mais uma mensagem. Então, hoje a gente vai analisar a parábola dos talentos. Lucas, abram aí 19, versículo 11. E o título é Não adianta mudar as moscas. Você já vai entender por quê ou não, né? Mas o título é esse. Então tá. Lucas 19, 11. Olha só que interessante, porque aqui vai definir toda a parábola. O porquê que Jesus vai contar essa parábola. Então ele diz assim, ó. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Aqui está a chave da história que Jesus vai contar. Parábolas, a gente já sabe que eram histórias que Jesus criava para contar uma grande verdade, principalmente para que eles entendessem o contexto ali que eles estavam. E para nós também hoje, claro, tá? Então assim, ó, por que Lucas vai dizer assim, ó, que porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus iria se manifestar de imediato. Então, imagina a cena, está chegando Jesus, está chegando os discípulos, perto de Jerusalém, aquela multidão toda, né, gritando lá, viva o nosso rei, papapá, e não sei o que. Imagina ali os apóstolos, há poucos dias antes eles tinham discutido sobre qual seria o maior, eles ainda estavam preocupados em quem ia sentar à direita e à esquerda, eles estavam com aquela coisa assim de que, nossa, nós vamos tomar o poder. E aí Pedro, imagina Pedro ali, se tivesse celular, ia estar tirando selfie com a multidão, né? Pedro estava com uma espada ainda na bainha. Então eles iam daquela loucura, aquele alvoroço todo, chegando em Jerusalém, o povo pensando agora, Jesus vai tomar posse, vamos reinar, não sei o quê, e papapá, e Jesus para, né? Jesus olha aquela bagunça toda, aquela gritaria toda, aquele tumulto todo, aí Jesus diz assim, amigo, cara, não adianta a gente trocar as moscas. Claro que Lucas, por ser um historiador, o Lucas era um cara erudito, o Lucas pensou, não vamos pôr essa frase aí, porque eu creio que, claro que Jesus não deve ter dito isso, ele deve ter dito assim, em vez de dizer isso, ele disse, eu vou contar uma parábola, né? Porque é uma pessoa inteligente que nem Jesus. Mas pessoal, qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que Jesus está vendo assim, ó, pessoal, não adianta a gente chegar agora a tomar conta do palácio, mudar somente os atores, se a peça continua a mesma, se a essência desse negócio continua a mesma. Não adianta eu chegar lá, tirar Herodes, tirar Pilatos, quem quer que seja. Se vocês não entenderem que o contexto do reino, a essência do reino de Deus é completamente oposta à essência do mundo. Por isso que a palavra no grego arrependei-vos, que para nós tem esse significado de pesar pelos pecados, no grego queria dizer assim, ó, mudam a mentalidade, mudem o pensamento, é chegado o reino de Deus, mudem a chave. O reino de Deus é completamente oposto ao reino humano. Tava uma bagunça naquele tempo, tinha escravo, tinha gente explorada, tinha um monte de tudo que podia imaginar. Por quê? Porque é o reino dos homens que estava governando. E quando homens governam é uma bagunça. Agora quando é Deus que governa é diferente. A paz, a alegria, mas por quê? Porque a essência do reino é diferente. Tem aquele texto que eu acho maravilhoso, que quando Jesus chega para Pilatos e está falando sobre a verdade, quando Pilatos escuta Jesus falar sobre a verdade, qual é a pergunta que Pilatos faz? Que para mim é uma das mais assombrosas no Novo Testamento. Ele chega para Jesus e diz assim, ó, o que é a verdade? Pilatos demonstra a sua sede de o que é a verdade. Ou seja, Pilatos vivia num mundo tão corrompido, tão corrupto, aquela política romana era tão manipuladora, tu tinha que pagar para todo mundo, todo mundo vivia numa mentira, a ponto de ele ter sede da verdade. Ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Como quem diz, eu conheço um monte de coisa nesse mundo, menos a verdade, porque eu estou acostumado só com mentira, com engano, com falsidade, com manipulação, com jogo.
Então, pessoal, Jesus está dizendo assim para esse povo, pô, não adianta tirar, a gente vai lá agora, degola o Herodes, degola o Pilatos, todo mundo essa bagunça aqui, eu tomo posse, fica o Pedro do meu lado, e aí vira a mesma coisa qualquer dia. Hoje nós somos escravos, amanhã vai ser os romanos então, e depois vai ser mais quem? Então Jesus está dizendo, pelo amor de Deus, mudem o pensamento, o reino de Deus é outra coisa, é o contrário disso tudo, por isso que dá certo, tá? O reino dos homens é essa bagunça, então se tu só mudar os atores aqui da peça, vai continuar a mesma bagunça. Jesus veio para mudar a essência, ele veio para dizer assim, olha, para um reino dar certo, o rei, ele tem que lavar o pé dos discípulos, ele tem que lavar o pé dos seus súditos, aí vai começar a dar certo. A história do lava-pés, irmãos, todo mundo que já foi na igreja, já leu a Bíblia, sabe da história que Jesus foi lá e lavou o pé dos discípulos. Ele estava pronto para ir para a cruz já, e é a última lição que ele dá, e aí muitos dizem assim, uma lição de humildade. Que lição de humildade? Como é que alguém vai dar lição de humildade? É a mesma coisa que eu chegar aqui, ó, pessoal, hoje eu vou preparar um sermão sobre a humildade, e modéstia à parte, é o melhor sermão sobre humildade que o mundo inteiro já escutou. Cara, aí tu já perdeu, já acabou o teu sermão, nem prega mais. Não foi lição de humildade, Jesus só estava dizendo assim, pessoal, o reino de Deus dá certo porque o rei está disposto a lavar o pé do súdito, porque os que governam estão dispostos a servir e não ser servido. Se tu começa a mudar a liderança, tá? Aí tu vai começar a mudar o povo. Agora, enquanto a liderança num reino quiser só ser servida, só se dar bem, só querer explorar os outros, vai ser essa bagunça eternamente, seja aqui no céu, no inferno, na terra, em qualquer lugar. Jesus está dizendo assim, ó, mudem o pensamento, pelo amor de Deus, porque não adianta mudar as moscas, tá? Desculpe o termo moscas, mas é assim que a gente aprende. Não adianta só trocar o ator tal e botar outro, se a peça é a mesma. Bom, vamos para a parábola. Aí Jesus, com a calma dele, né, a sabedoria, Lucas 19:12, ele vai contar a parábola, e a parábola é uma grande verdade aqui sobre o que ele veio fazer realmente. Então ele diz assim, ó, ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Pessoal, quem é esse homem de nobre nascimento aqui, que foi para uma terra distante para ser coroado rei? Esse homem é Jesus, tá bom? Ele está falando dele aqui. Ele veio aqui para ser o quê? Para ser coroado rei. Ele veio para ser coroado rei, ele nasceu para ser rei, pregou sobre o reino, voltou depois da ressurreição falando sobre o reino, e o que ele veio fazer na cruz? Ele veio para ser coroado rei. Agora, é um reino maravilhoso, né? Por que o reino de Deus é maravilhoso? Porque a coroação do rei já é diferente. Como é que é uma coroação do reinado humano? A gente não sabe que a rainha, né, Elizabeth lá nunca vai morrer, a gente vai morrer bem antes dela, mas um dia, a gente tem fotos aí de quando eram coroados reis, mas o casamento a gente já viu, né, real, assim, aquela pompa, aquelas coisas, convidados, todo mundo, a coroa do rei é cheia de ouro, diamante. Agora o reino de Deus, ele começa com uma coroação totalmente contrária, porque o rei está ali, ele está com uma túnica real que não era dele, tá bom? Que deram para ele. E como é que é a coroa do rei no reino de Deus? Como é que é a coroa? A coroa é de espinhos. Estão entendendo a maravilha do reino de Deus? A maravilha do reino de Deus é que ela é completamente oposta ao reinado humano. Então aquela cruz ali, não pensa que foi uma ocasião, não, aquilo Deus havia preparado para dizer assim, meu filho vai ser coroado rei, porque no meu reino, o meu reino dá certo porque o rei age assim. Então, pessoal, no reino de Deus não vai ter esse problema assim do rei estar sempre manipulando os outros para não perder o poder. Jesus vai estar lá com a coroa dele do ladinho lá de espinho, aí se alguém chegar para ele começar a fazer uma manipulação, aí como é que é a coroação aqui? Aí eles vão mostrar aqui a imagem de Jesus sendo coroado, os caras vão dizer, opa, não, fica aí Jesus, quanto tempo? Eu vou ser quando chegar no céu, eu sei que é o reino de 1000 anos, fala lá,
a minha primeira proposta vai ser, eu já quero a reeleição do Jesus ali. Por quê? Porque no reino de Deus as coisas são invertidas e é por isso que dá certo. Então, ou a gente começa a mudar o pensamento, ou a gente sempre vai colocar reis que pensem como homens, que pensem como ser servido e não servir, e sempre vai ser essa bagunça. Tá? Então Jesus ele vem para ser coroado o rei, porque no reino de Deus a coroação é assim. Tá? Se você quiser tomar o posto de Jesus, vai lá, amigo, vai lá, só que dói. No reino de Deus dói para ser rei, tá? Mas é um reinado que dá certo, porque o rei está disposto a servir e não ser servido, a lavar os pés e não a ser lavado. É por isso que Jesus é maravilhoso, é fantástico, é por isso que nunca vai ter rei igual a ele, tá? Por isso que ele, para mim, vai ser o meu rei eterno, porque isso sim é que é começar um reinado, não com pompa, não com status, não com ostentação, mas com sabedoria, com humildade, com sacrifício, para dizer só tem uma maneira de dar certo, quando os que estão em cima decidem dar exemplo, porque daí todo mundo segue, porque a gente só segue quem a gente respeita, e respeita aqui dentro. Tá? Não pelo bolso que a gente ganha, não, esse rei merece todo o respeito, porque ele provou que ele está ali não para se exibir, não para aparecer, não para ser servido, mas para servir. Assim começa o reino dele. Então ele vem para ser coroado. Aí o que ele faz? Aí, o versículo 13, ele diz assim, ó: então esse homem foi para ser coroado, voltou, como Jesus voltou para a glória, que vai voltar um dia para reinar. E a glória, né, gente? Bom, já vou falar. Então chamou os 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse: façam esse dinheiro render até minha volta. Então, o que Jesus propõe agora para nós? Qual é a proposta de Jesus para os seus discípulos? Se ele veio trazer um reino que é maravilhoso porque é invertido em todas as questões, cabe a nós agora, como discípulos desse rei ou seguidores desse rei, tá, começar a pregar ou a falar a ética desse reino. Jesus disse assim para os discípulos: vocês viram como é que eu nasci? Não foi num palácio, foi numa estrebaria. Vocês viram como é que eu vivi? Não foi no luxo, foi na simplicidade. E vocês viram como é que foi meu coração, tá? Foi na cruz com espinhos e não foi nessa... Então, falem para o mundo agora que os valores do reino são invertidos aos valores humanos, porque só vai dar certo quando a gente inverter as coisas. Inverter no sentido de que dá certo, tá bom? Quem está invertido na verdade é o mundo, por isso que está essa bagunça. Então Jesus está dizendo: eu vou dar talentos para vocês, e aí você pode entender como qualquer coisa, mas assim, não sei como é que vocês vão transmitir os valores desse reino, mas transmitam para todos. Transmitam e falem assim: o reino de Deus é maravilhoso porque as coisas lá funcionam de forma maravilhosa, tanto que a coroação do rei é numa cruz com espinhos, tá? Começa aí, o líder está disposto a servir e não ser servido. E aí vem aquela questão das bem-aventuranças que a gente viu, está na pregação, na mensagem passada. Se você quiser procurar lá, procure, tá? Então diz assim, o reino é um lugar de justiça, porque as pessoas que estão lá não estão a fim de cometer injustiças com ninguém. É um lugar de misericórdia, porque as pessoas que estão lá buscam a misericórdia. É um lugar de paz, porque todo mundo decidiu lutar pela paz. Então Jesus diz assim: transmitam os valores desse reino, por favor, para que eu possa vir reinar com pessoas que entendam o reino, tá? Porque se não entenderem como é o reino de Deus, vão tentar me matar sempre, como mataram dessa vez. Qual era o problema? Tá? Os judeus, eles esperavam que um reino político. Eles queriam que viesse um rei segundo Davi, porque eles tinham uma ideia assim, que o rei ia vir, esse Messias ia chegar, ia matar todos os romanos, ia matar todos os gentios, ia matar todo mundo que era contra eles, e só eles iam reinar. Ou melhor, eles não matariam tudo, porque precisava alguém para servir eles, porque eles achavam assim: não, a gente é que merece, a gente é o povo escolhido, a gente é que tem que ser servido, e o rei vai ter que dançar a nossa música. E quando Jesus vem com aquele discurso invertido de reino, ele diz assim: cara, tu tá louco, mata esse, que a gente vai esperar o que agrade o nosso coração. Eu só tenho medo assim, que os judeus esperam até hoje o rei deles político. Só que eu tenho medo que nós, muitas vezes, tá, os gentios, porque nós somos gentios na Bíblia, estamos esperando um reino de glória. A gente quer que o rei venha com glória, quer que ele venha lá com rua de ouro, com trombeta, que todo mundo fique só lá, sei lá onde, nas nuvenzinhas, tocando harpa de ouro, não sei o que. E a gente
olhou esse reino também e não se agradou, achou muito simples. Não, isso é muita humildade, não. Ele vai vir um reino de glória, vamos esperar esse reino de glória. Enquanto Jesus disse, o reino está aí entre vocês, comecem a viver ele. Comecem a viver nas suas relações sociais com humildade, com paz, com amor, um ajudando o outro, um servindo o outro. Não, esse reino aí é muito... Não. Jesus só veio, ele só morreu pelos nossos pecados, mas vamos esperar o reino de glória. Parece que a gente está agindo como os judeus que esperam um Messias político até hoje, e a gente espera esse Messias de glória, que a gente vai reinar eternamente sobre sei lá o quê. Então, pessoal, reino de Deus, a nossa tarefa é transmitir os valores do reino, e os valores do reino estão na vida de Jesus, por isso que ele veio para ser um modelo e não um ídolo, tá bom? Um modelo a ser seguido, por isso que ele dizia assim, segue. Ele nunca dizia assim, vem e me adora porque eu preciso ser adorado, até porque Jesus não tem complexo, ele não tem complexo assim de inferioridade para ser adorado. Claro que um dia a gente vai adorar pela humildade dele, pela sabedoria, um rei que começa um reinado com uma cruz, pendurado numa cruz com uma coroa de espinhos, meu Deus do céu, isso daí vai ser respeitado eternamente com toda razão. Eu vou ser um que vou adorar eternamente um homem desse, pela sua simplicidade, e não pela sua soberba, sua arrogância, tá bom? Então é um reino invertido, é isso que a gente precisa começar a entender. A mensagem de Jesus quando ele começa a pregar é essa: mudem o pensamento, pelo amor de Deus, o reino é outro. Vocês estão vivendo esse inferno aqui hoje porque vocês querem reinar, todo mundo quer ser servido, e aí não dá certo. O reino de Deus é maravilhoso porque as pessoas decidiram pensar de modo diferente, não mais em si egoisticamente, e sim no outro. Aí muda tudo. Mudem o pensamento, é chegado o reino de Deus, sem egoísmo, mas com altruísmo, com essa disposição de Jesus de reinar na cruz, tá? De liderar com uma bacia e com uma toalha. Esse é o reino de Deus, tá bom? Bom, versículo 14: mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para dizer: não queremos que este homem seja o nosso rei. Claro, esperavam um reino político, enquanto outros esperam um reino de glória. A gente não quer esse rei humilde aí, que isso daí, né? Para nós é muito, a gente é tão especial, né? A gente é tão uau, como é que vai ser um reinozinho tão simples? Versículo 15: contudo ele foi feito rei e voltou. Jesus, não adianta, quando a promessa de Deus vai acontecer, a gente não entende muitas vezes a vontade de Deus, mas que ela acontece e aconteceu na vida de Jesus. Aí depois Jesus vai vir, versículo 15 em diante: então mandou os seus servos a quem dera dinheiro a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outros 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiado no pouco, governe sobre 10 cidades. Então, as pessoas que entenderam esse reino, transmitiram os valores desse reino, a ética desse reino, e entenderam que para governar tem que servir, essas pessoas, Deus vai dizer assim: cara, tu entendeu, tá? Então, tu quer governar pessoas para servir essas pessoas? É isso que tu quer? Tu está disposto a lavar os pés dessas pessoas? No sentido metafórico aqui, a gente não entende nada de metáfora. Jesus lava os pés, não é pra gente... Eu conheço muita gente orgulhosa que chega lá no final do ano e lava a pé dos outros. O que adianta, filho? Não é... A essência não está na bacia e na toalha, está na humildade, tá? Então Jesus está dizendo assim: eu vou pegar pessoas no meu reino para liderar, pessoas que entenderam que para liderar tem que servir, porque senão não dá certo, não dá certo. E aí ele segue. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você se encarrega de 5 cidades. Então, pessoas que entenderam a ética do reino, os valores do reino, essa simplicidade maravilhosa do reino, poderosa, tá? Essas pessoas que falam isso para todo mundo e querem viver num reino de humildade, dispostos a servir, não a ser servido. Jesus vai dizer: cara, tu vai liderar, porque tu entendeu o princípio de uma liderança, tá? Tu entendeu, e no céu dá certo por causa disso, porque todo mundo lá que serve é líder. Quando a pessoa se orgulha demais tem que sair, como foi o caso de Satanás aí, do diabo, um monte que ele levou, uma cambada de orgulhoso que não queriam servir, queriam ser servido. Vai se dar mal. No reino de Deus não tem espaço para isso, porque senão vira um inferno, tá bom? Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste.
O seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. Pessoal, o que Jesus está dizendo aqui? Se a pessoa não entendeu esse reino, se ela não tem capacidade de transmitir esse reino, o que adianta dar alguma coisa para ela? É só para ela estragar? Eu não entendo muito, eu acho que o rei tem que governar com pompa, com status, oprimindo os seus escravos. Me dá uma cidadezinha que eu vou governar assim. Jesus vai dizer: o que adianta, cara? O que tu vai fazer nessa cidade? Vai transformar no inferno? Vai transformar num lugar com um monte de gente que te odeia, transformar ódio, semear ódio? Não. Dá aqui e dá para aquele que entendeu. Porque aquele que entendeu, ele vai governar 10 cidades que vão dizer: cara, esse cara aí dá para governar mais, porque o cara entendeu. Olha aí, dá vontade de seguir um cara assim. Então não adianta ficar, ou você entende o reino, aceita esse reino, vê a maravilha desse reino e começa a viver e transmitir os outros, ou filho, não dá. Não tem outro reino, não adianta esperar um reino político, um reino de glória, porque o reinado de Jesus é na humildade, na simplicidade, que é a única maneira que dá certo, tá bem? E humildade e simplicidade não tem nada a ver com não pense que para ser feliz ou abundantemente feliz você precisa ser extremamente rico. Isso daí é a maior ilusão da humanidade. Eu até escutei esses dias uma história que eu vou compartilhar aqui com vocês, um sociólogo, era um programa que nem era cristão, mas o cara falou assim que a maior ilusão, preste atenção que para mim isso daí foi marcante, a maior ilusão do ser humano é assim, ele usou um exemplo, ele botou assim: imagina que o ser humano está num lugar cheio de neve, e o cara está lá com uma roupinha, morrendo de frio, tremendo de frio, e ele está quase congelando, aí ele vê uma cabaninha com uma lareira, com fogo, com uma comidinha quente, com, sei lá, uma bebidinha quente ali, e ele chega, qual é a sensação que ele tem, esse sociólogo falou? E o cara respondeu: de felicidade, de alegria. Pô, claro, né? Imagina, tu tá morrendo de frio, tu chega numa cabaninha com uma lareira ali, com uma bebidinha quente, né? Tu vai ficar feliz, isso é óbvio, isso é maravilhoso. Agora ele diz assim: qual foi a ilusão do ser humano? Qual foi o erro do ser humano? O ser humano achou que ao chegar numa cabaninha com uma lareira, com uma comidinha quente, uma bebidinha quente, ele ficava feliz. Ele pensou assim: então se eu tiver 10 cabaninhas dessa, eu vou ser 10 vezes mais feliz. Ou, se essa cabaninha for 10 ou 100 vezes maior que essa, em vez de ter uma lareira, eu vou ter 30 mil, sei lá, 4 lareiras. Ou em vez de ter uma bebidinha quente, eu vou ter 500 mil, eu vou ser 1000 vezes mais feliz. Ilusão. Esse sociólogo falou, não sei se era sociólogo, psicólogo, achei uma pessoa inteligentíssima, procurei depois do documentário, não achei, mas o erro das riquezas foi esse, de tu achar que se tu tem uma casa tu fica feliz, tu achar que com 10 casas tu vai ser 10 vezes mais feliz. Engano, tu vai ter 10 vezes mais problema. Bom, quem é rico sabe, graças a Deus eu não sou, nem pretendo, tá bom? Com uma casa, com uma lareira, é só uma pessoa, então se sinta feliz com o pouco que Deus te deu, tá bom? Então vamos lá. E ele termina, 27 aqui, de forma metafórica, mas verdadeira: aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-me aqui e mate-nos na minha frente. Pessoal, não adianta, não adianta a gente pintar essa imagem de Jesus ou de Deus, de um bom velhinho que perdoa tudo, que não pede nada em troca, porque não é a visão bíblica que a Bíblia nos dá. Porque se não há justiça, não há paz, tá bom? Se não há lógica, tu não tem aonde ir. Aqui tá deixando bem claro que o reino funciona porque o rei lidera com humildade, é crucificado com uma coroa de espinhos, escolhe líderes que estejam dispostos a servir, tá bom? Então isso é uma lógica que traz diferença para esse reino humano, que a gente é só olhar para ver quando homens querem governar, o desastre que causa para todo mundo, a dor que traz para todo mundo, e o inferno literal que é viver nesse nosso mundo governado por homens arrogantes,
orgulhosos que querem tudo para si, que querem ser servidos e não estão dispostos a servir, que nunca vão pegar uma bacia e toalha, humildemente falando, tá? No seu coração eles podem até fazer uma ceninha aí de pegar uma baciazinha, lavar pé de outra, mas não é cena. A coisa ou é interna, profunda, na essência, que mude a tua mente e o teu coração a respeito dos valores, ou senão não há reino, tá? Há inferno. O reino de Deus é um lugar maravilhoso porque começa com o seu rei maravilhoso, que é crucificado, coroado numa cruz e não num palácio cheio de pompa. Então, chegará o fim dos tempos onde Jesus irá dizer: ou vocês entendam que o reino ou o mundo, para dar certo, todos têm que se ajudar, todos têm que querer que o outro cresça, ou infelizmente eu não posso transformar um reino de paz em um inferno só porque você acha que nasceu para ser servido e não para servir. Que entendamos esse reino maravilhoso, entendamos dentro de nós a essência, a ética toda maravilhosamente posta por Mateus, por Lucas e tantos outros ali, que a gente possa viver esse reino, transmitir esses valores, para quando Jesus vier reinar, ele encontrar um povo disposto a servir que nem ele e não a ser servido. Que Deus abençoe a todos vocês.